primeiramente a Deus, Pastor Rogério, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. Lorene, minha amiga, estava com saudade de ouvir. Que Deus te abençoe de uma maneira especial. Amém? Quem encontrou o texto, diga amém. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 6. Eu vou estar lendo. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar fruto nela, não achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ainda ocupa terra inutilmente? E respondê-lo ele disse: Senhor, deixa por mais 1 ano, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará, e se não der, depois pode cortar. Fecha teus olhos, soberano Deus, eterno Pai. Mais uma vez estamos diante da sua poderosa palavra. Eu venho pedir ao Senhor, fala conosco aquilo que o Senhor preparou e reservou para a gente. Papai, fala conosco e te daremos toda honra, toda glória e todo louvor. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, meditando em alguns textos durante esta tarde, o Espírito Santo de Deus me levou a esta parábola. É um texto bastante conhecido entre os irmãos, e eu tenho uma mensagem revelada para entregar aqui nesta noite. Eu costumo dizer que toda revelação ela carece de atenção. Então eu queria convocar toda a sua atenção agora, porque eu vou ser bem rápido, bem objetivo nesta introdução. Eu preciso da sua atenção. Antes da gente entrar nesse texto, eu sei que eu estou pregando para pessoas que lidam com a Bíblia dia após dia, para professores de escola dominical, para ministro da palavra, e você é sabedor que existem pelo menos 3 formas de interpretar a Bíblia Sagrada. A primeira forma de interpretar a Bíblia é de forma literal, que consiste em dar ao texto o mesmo significado exato que está escrito. A segunda forma de interpretar a Bíblia é de forma figurada, que se usa nos textos que usam figuras de linguagem. E a terceira forma de interpretar a Bíblia é simbólica. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos dentro desta palavra nenhuma visão simbólica. Eu quero ser bem objetivo. Eu já quero narrar para os irmãos a representação de cada figura nesta parábola. No versículo 6, a Bíblia vai dizer que um certo homem, ele estava indo em uma vinha procurar frutos nesta figueira. Esse homem, ele representa o Senhor Deus. O vinhateiro, o homem que cuidava daquela vinha, cuidava daquela figueira, que intercedeu, que interviu, ele representa o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E esta figueira, a partir desse momento, representa eu. Esta figueira representa você. E esta vinha, aonde esta figueira está plantada, representa a igreja. Preste atenção aqui, que quando a gente tem esse modelo em mente, esse mecanismo em mente, algumas perguntas surgem. Eu te convido a olhar para o texto, algumas dúvidas aparecem, dúvidas como interpretar a relação, como interpretar as figuras desta parábola. Segunda pergunta, por que esta figueira não dava frutos? Terceira pergunta, por que esta figueira deveria ser cortada? E hoje, dentro do tempo que eu tenho, eu quero responder estas 3 perguntas para os irmãos. Perceba que se eu fosse fazer uma breve explicação, um breve resumo desta parábola, considerando o contexto no qual ela está inserido, não seria muito difícil a gente entender o que Jesus queria dizer aqui. Perceba que Jesus contou nesta parábola que um certo homem, ele tinha uma figueira plantada em uma vinha, e quando foi procurar frutos nesta figueira, não encontrou. Era comum entre os judeus que figueiras fossem plantadas no meio das vinhas. Isso significa também que quando uma figueira era plantada no meio de uma vinha, ela recebia tratamentos especiais, ela recebia cuidados especiais. E sabe o que eu descobri? Uma figueira, ela pode ser plantada em qualquer lugar que ela cresce. Uma figueira, ela pode ser plantada em qualquer lugar que ela nasce, que ela se desenvolve. Uma figueira não precisa de um vento ideal.
Uma figueira não precisa de uma temperatura ideal. Uma figueira não precisa de um solo ideal. Aonde uma figueira é plantada, ela cresce. Aonde uma figueira é plantada, ela nasce. Agora, uma vinha, um pé de uva, uma plantação de uva é outra história. Um pé de uva é outra conversa. Para se plantar um pé de uva, para se fazer uma plantação de vinha, você precisa de um solo perfeitamente trabalhado. Você precisa de uma temperatura perfeitamente trabalhada. Você precisa de um vento perfeitamente controlado, porque um pé de uva, uma plantação, é uma plantação extremamente sensível. Aí, quando eu olho para esse texto, pastor Rogério, algo me chama a atenção, porque eu vejo uma plantação que foi perfeitamente trabalhada para uma árvore que não precisa de tanta atenção, para uma árvore que não precisa de tanto cuidado. E mesmo com todo esse cuidado, mesmo com toda essa atenção, quando eu olho para esta parábola, Jesus vai nos narrar que esta figueira é infrutífera. Ei, se alguém fizesse uma pergunta para esta figueira e ela pudesse responder: figueira, por que você não está frutificando? Ela poderia inventar muitas desculpas, mas a única desculpa que essa figueira não poderia dizer é: eu não estou frutificando porque o solo não é ideal, eu não estou frutificando porque a temperatura não é ideal, eu não estou frutificando porque aqui não tem os nutrientes que eu preciso, porque o solo de uma plantação de vinha é riquíssimo em sais minerais. Ou seja, tudo que esta figueira precisa para crescer, aqui tem. Eu queria que a igreja reproduzisse comigo a palavra que tem. Tudo que essa figueira precisa para crescer, tudo que essa figueira precisa para se desenvolver, tudo que ela precisa para frutificar. E mesmo assim essa figueira está infrutífera. E mesmo assim essa figueira não está dando fruto. É por isso que ele fez uma observação interessante no versículo 7. Por que deixá-la inutilizar a terra? Então o vinhateiro, o viticultor, o homem que cuidava daquela figueira, ele pediu ao proprietário que tivesse só mais um pouco de paciência, que esperasse mais um ano, que durante aquele prazo ele ia adubar, ele ia escavar, e se aquela figueira não produzisse fruto, ela poderia ser cortada. Quando a gente lê esse diálogo entre o viticultor e o dono da vinha, a gente fica com algumas dúvidas, porque parece que o viticultor demonstrava um interesse especial com relação a esta figueira. Parece que ele demonstrava um amor especial com relação a esta figueira, porque se você observar, ele só não pediu para a figueira não ser cortada, como ele também se comprometeu a fazer de tudo que estava no seu alcance para aquela árvore produzir frutos. A partir de agora, eu queria fazer algumas observações com os irmãos. Primeira observação: perceba que Jesus também nos informa no versículo de número 6 que aquele homem estava procurando frutos naquela figueira durante 3 anos. Está no texto: durante 3 anos eu venho nessa vinha e não encontro fruto. Você precisa entender que aqueles 3 anos que ele está indo procurar frutos naquela figueira não representa os 3 anos de existência da mesma. Vou repetir: os 3 anos que ele está procurando frutos nessa figueira não representa os 3 anos de existência da mesma. Vale lembrar que na lei de Moisés havia uma condição. O pastor pregou sobre isso aqui. A lei de Moisés havia uma condicional, que só a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser comidos. Os frutos dos 3 primeiros anos deveriam apodrecer e cair no chão. Os frutos do 4º deveriam ser ofertados ao Senhor, e os frutos do 5º, a partir do 5º, os frutos poderiam ser consumidos. Portanto, se eu, Mateus, tivesse envolvido nesta cultura e fosse o dono desta vinha, durante 3 anos eu não posso tocar no fruto da minha árvore. Os frutos do 4º é ofertado ao Senhor, e a partir do 5º eu posso me alimentar do fruto desta
figueira, isso aqui é cultural. Portanto, esses 3 anos que ele está indo buscar frutos nessa figueira e não encontrou nem no chão, não representa os 3 anos de vida dela. Já tinha se passado pelo menos 3 anos. E portanto eu concluo que aquele homem estava procurando frutos naquela figueira no 5º, no 6º e no 7º ano e não encontrou. Então ele ordenou ao vindicultor que cortasse aquela árvore. Perceba que ele está dizendo mais ou menos assim: eu me cansei, faz 3 anos que eu venho aqui, eu estou farto, faz 3 anos que eu venho nesse mesmo lugar e esta figueira não está produzindo frutos. Agora eu consigo entender, agora eu consigo compreender a minha dúvida no início da mensagem. Agora eu consigo entender, aleluias, o porquê que o vindicultor, ele se comprometeu a fazer de tudo que estava no seu alcance para aquela figueira produzir frutos. Por quê, Mateus? Porque esse homem acompanhou todo o crescimento da figueirinha. Ele viu ela crescendo, ele investiu tempo nela e ele sabe perfeitamente que durante os 4 primeiros anos de vida desta figueira, ela já frutificou. Ele sabe que ela já teve frutos no chão. Ele sabe que no 4º ano ele ofertou frutos delas ao Senhor. Ou seja, ele sabe perfeitamente que esta figueira parou de frutificar, que esta figueira parou de dar frutos, mas um dia, aleluias, um dia ela já frutificou, um dia ela já trouxe alegria, um dia ela já deu fruto. É por isso que ele vai dizer com muito amor, com muito sentimento: dá mais uma chance para ela. Você não está entendendo? Eu estou falando de alguém que se envolveu demais com a figueira para vê-la cortada no meio da vinha, aleluia. Eu estou falando de alguém que se envolveu demais com a figueira para vê-la virando lenha. Eu estou falando de alguém que já viu essa figueira murmurar, já viu essa figueira questionar, mas ele ama demais essa figueira. É por isso que ele vai dizer: dá mais uma chance para ela, dá mais uma oportunidade para ela. Fica tranquilo que eu vou escarvar, eu vou colocar esterco, porque eu já vi essa figueira frutificando. Mas deixa eu analisar o que foi que aconteceu, vou ver qual é o problema, vou tratar do problema, e eu sei que um dia esta figueira vai voltar a frutificar. Ei, a conversa hoje é com algumas figueiras que pararam de frutificar. A conversa hoje é com algumas figueiras que pararam de dar frutos. Pois é, e você achando que Deus não falaria mais contigo através da palavra? Pois é, hoje a palavra é para você. Talvez você está dizendo: Deus não fala mais comigo, Deus me esqueceu. Mas talvez foi você que se esqueceu dele, e essa distância está te impedindo de dar fruto, porque o dono da vinha continua vindo na vinha para te observar. Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para dizer: Deus não se esqueceu dos planos que ele fez para a tua vida. Deus não se esqueceu dos sonhos que ele sonhou para você. Deus não se esqueceu dos projetos que ele planejou para a tua vida. Você não está plantado nessa vinha à toa. Você não foi plantado por um acidente. Você tem um propósito. Talvez seja você que se afastou dele. Jesus disse: Jesus está dizendo nesta noite: eu ainda quero ser o teu amigo, eu ainda quero cumprir as promessas que lhe fiz, eu ainda quero realizar os sonhos, quero te preservar, quero te guardar. A minha pergunta para algumas figueiras que está me ouvindo é: o que foi que aconteceu, figueirinha? Por que você está de cabeça baixa? O que está te impedindo de frutificar? Talvez foram as alianças que você fez. Você contou seus segredos para qualquer um, abriu seu coração para qualquer um, fez aliança com quem não deveria fazer, e por isso você não está frutificando. Isso aqui é Bíblia, não é história da Mônica. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei
e medita de dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto. Deus está dizendo: é tempo de rever as amizades para voltar a frutificar. Quem sabe foram as decepções, quem sabe você está aqui nesse culto hoje com o coração ferido, com o coração machucado. Você abriu mão dos seus sonhos para viver o dele. Você abriu mão dos seus projetos para viver o dela. Depois foi abandonado. Isso é nobre, se não fosse trágico o que você está passando. Aí você está nesse culto machucado, ferido, e está perguntando para mim que está pregando: como eu vou frutificar, Mateus, nesse estado que eu estou? Mas hoje eu vim aqui para dizer que o Vindicultor ainda acredita em você, ele ainda acredita no teu potencial, e enquanto essa palavra está sendo ministrada, ele está passeando nos corredores desta igreja, e aonde houver uma alma machucada, Jesus vai curar hoje. Mas esta figueira vai voltar a frutificar, sim. Oh, aleluias, glórias, perceba que a parábola termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu frutos ou se ela foi cortada. A parábola finalizou e Jesus não nos informou se a figueira foi cortada ou se ela voltou a produzir frutos. E eu glorifico a Deus, irmão, que o dono da vinha é Deus, aleluias. Eu glorifico a Deus que o dono da vinha é Deus. Se a vinha não fosse dele, já tinham me cortado há muito tempo. Se a vinha não fosse dele, já tinham me cortado há muito tempo. Mas na vinha de Deus, se ele não cortar, ninguém corta. Mas se a vinha não fosse dele, eu não estava aqui. Responde para mim. Isso aqui é só para quem é espiritual. Será que se a vinha fosse de fulano de tal, será que você estava aqui hoje ouvindo esta palavra? Se a vinha fosse daquela fulana lá, será que você estava pregando? Será que você estava cantando? Mas a vinha não é dele, a vinha é de Deus. Oh, glória! Eu sei, irmão, que tem gente olhando para o vindicultor, tem gente olhando para o dono da vinha e está dizendo: corta mesmo, não gosto do jeito que prega, corta mesmo, não gosto do jeito que canta. E quem falou que você precisa gostar? Eu não estou aqui para agradar o seu padrão, porque a vinha é dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Arabavassou, carai, mavassou. Aleluias, escuta, esta figueira não estava frutificando. Eu estudei um pouco e eu percebi que existem vários motivos para uma figueira parar de frutificar. Existem vários motivos para uma árvore parar de dar frutos, mas o principal deles é qual, Mateus? Parasita ou parasitos. Parasitas são organismos que vivem em associação com outros, no qual retiram força, retiram energia, retiram a vida para a sua própria sobrevivência. Perceba que o vindicultor vai dizer: vou escavar. Se o problema dessa figueira fosse externo, não precisava escavar. O problema dela é interno. Ele está dizendo: vou analisar onde ninguém consegue analisar, vou ver aonde ninguém consegue ver, e só Jesus tem poder para isso. Perceba, se esta figueira estivesse com parasita na sua raiz, a força dela sugada, a energia dela sugada, a beleza dela sugada. É como se eu estivesse falando de alguém que talvez está ouvindo essa mensagem, e a ideia de quando começa a ouvir uma palavra como essa é: Deus me dá força, Deus me dá ânimo, Deus me dá disposição, eu preciso frutificar, Deus, eu preciso me manter de pé. É como se você andasse 2 passos, levasse um tombo, levantasse de novo, andasse mais 2, levasse um tombo, levantasse de novo. Um dia você prega, um dia você canta, um dia você diz: pastor, conta comigo na oração. No outro dia está trancafiado em casa, rendido pela pornografia,
pornografia. Um dia você diz, pastor, conta comigo na consagração. No outro dia, está trancafiado no quarto, rendido diante das redes sociais. Um dia você diz, eu preciso me levantar, eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, alguém orou por isso, meu pai orou por isso. Dá mais 2 passos e cai de novo. Aí eu até acredito e até sei que num momento como esse, você quer levantar sua mão, você quer dar um glória a Deus, você quer chorar, você quer ficar de pé, mas como que faz? Está parasitado. E Deus me trouxe aqui para te dizer, se você não tomar uma atitude, arrancar esses parasitas da sua vida, todo esse ciclo que eu citei vai voltar de novo, porque os parasitas descobriram a melhor forma de acabar com uma figueira plantada na vinha. Antigamente, ele vinha dentro da igreja, pegava o crente, jogava no mundão, na cerveja, na droga, na prostituição. Porém, a igreja reuniu uma comitiva, ia lá dentro da casa do desviado, fazia um culto, não era assim, pentecostal. Antes do pastor fazer o apelo, o desviado levantava a mão chorando e dizia, eu quero voltar para lá. Agora, parasitado no meio da vinha, parasitado sentado no banco, parasitado com o microfone na mão, porque o diabo não quer que você saia daqui, o diabo quer que você fique na vinha, mas desviado, o diabo quer que você fique aqui, mas infrutífero. Aí os parasitas vão roubando a sua força, você vai perdendo a vontade de orar, você vai perdendo a vontade de ler a Bíblia, você vai perdendo a vontade de jejuar, plantado na vinha, dentro da vinha. E se por acaso eu estou descrevendo a sua vida nesta mensagem, e se você está com todos esses sintomas que eu falei, eu tenho um diagnóstico do céu para te dizer, é tempo de olhar a raiz, porque provavelmente tem um parasita instalado aí. Mas a boa notícia é que o jardineiro Jesus Cristo está aqui nesta noite, e Ele está dizendo no meu coração para compartilhar com a igreja, que todo tipo de parasita que está te atrapalhando a orar, Jesus arranca hoje. Oh, glória! Todo parasita que está te atrapalhando a ler Bíblia, Jesus arranca hoje, porque o sangue de Jesus tem poder. Será que você pode olhar para esse irmão aí? Eu já estou encerrando. Será que você pode olhar para ele e falar para ele, até quando, meu filho? Fala para ele, até quando você vai permitir esse parasita roubar a tua vida espiritual? Fala para ele com coragem, até quando você vai permitir esse parasita roubar a tua vida espiritual? Chega de andar e parar, chega de ser inconstante, chega de orar e não orar, chega de um domingo na igreja, um domingo no mundo. Jesus me trouxe aqui para te dizer, chegou um novo tempo para a sua vida, chegou um novo tempo para o teu ministério, chegou um novo tempo para a tua casa. Deus está dizendo, levanta a cabeça, sacode a poeira, chega. Se você não amadurecer, todo esse ciclo vai voltar de novo. Você prega, tem ministério, mas seu ministério não sai do lugar. Aí o diabo fica rindo da sua cara, batendo palma, porque você deixou esse parasita entrar na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você é árvore, e Jesus disse, eu vos nomeei para que vardes e dê fruto, e que os vossos frutos permaneçam. Mas se você não tomar uma atitude de olhar a raiz hoje, você vai morrer plantado na vinha. Mas pelo que eu estou vendo, alguém vai tomar atitude hoje. Oh, glória! Oh, pelo que eu estou vendo, alguém vai tomar atitude hoje. A conversa hoje é com você que está se afastando da igreja, está parasitado e está dizendo, estou fraco. Irmão, fraco é o diabo, pergunta por quê? Fraco é o diabo, pergunta por quê? Porque se ele fosse forte o suficiente, ele já tinha te tragado. Mas como ele não é forte o suficiente, ele vai ter que te ver você se levantar, pegar na espada, arrancar esses parasitas e
voltar, frutificar. Aleluia! Levanta as suas duas mãos, já estou encerrando. Talvez eu estou pregando para a pessoa que deixou figueira e frutífera em casa, mas Jesus está dizendo aqui que enquanto essa palavra está sendo liberada, Jesus está visitando lá. Jesus está visitando lá. Tem gente falando corta, mas Jesus está dizendo: hoje eu arranco o parasita que está impedindo frutificar. Hoje eu arranco Araicamavassou. Eu queria que você mentalizasse o nome desta pessoa aí. Mentaliza o nome desta pessoa aí. A notícia hoje é que o jardineiro Jesus Cristo vai entrar com ação emergencial na sua vida. Chega de ficar caindo no namoro, chega de ficar caindo no noivado, chega de ficar repetindo o ciclo, chega de ficar falando mal de pastor. Chegou um novo tempo para sua vida, figueirinha. É tempo de frutificar. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Fica de pé. Fecha teus olhos, oh glória. Orai, camavassou, orai, cavassou. Eu sinto a presença desse vindicultor aqui nesta noite. Eu não sei da forma que você entrou aqui hoje, mas Jesus está dizendo que é tempo de voltar a frutificar. É tempo de voltar a dar fruto. Hoje o vindicultor vai tratar com a tua raiz. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar. Você vai voltar a ler Bíblia. Você vai voltar com suas campanhas. Satanás vai sair envergonhado, mas esta figueira não vai ser cortada, esta figueira não vai virar lenha, porque Jesus te chamou para frutificar. Aleluia, glória a Deus. Palavra essa vinda do céu para mim e para você aqui nessa noite. Então nós só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele realizou, por tudo que Ele operou aqui em nosso meio. Graças damos ao Senhor por isto. Amém? Irmãos, amanhã às 19 horas estaremos em nosso projeto das visitas. Então os irmãos que estão aí nos ajudando, quem mais quiser participar conosco, então 19 horas estaremos aqui na porta da igreja para sair fazendo nossas visitas nos lares, orando, lendo um salmo e louvando o nome do Senhor. Quinta-feira, nosso grande estudo bíblico, o pastor Moura vai estar ministrando aqui a palavra de Deus nos nossos corações na quinta-feira. Sexta-feira também o mesmo projeto Visita nos Lares. Domingo pela manhã, nossa grande escola bíblica dominical. À noite, nosso grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então assim colocamos sobre os pés e agradeçamos ao Senhor. Mateus, muito obrigado pela cooperação. Lorene, Deus abençoe. Volte sempre. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e lhe agradecemos, ó Deus, por este momento especial, por este culto, ó Pai, que participamos aqui nessa noite. Pedimos a Ti, Deus, Senhor abençoe Teus filhos presentes, Senhor abençoe Teus filhos que estão aí nos seus lares, ó Pai, participando dessa live. Que o Senhor possa visitar cada família e assim conceder a bênção e a vitória. Como o Senhor nos trouxe em paz, pedimos a Ti, leva-nos em paz também, Pai. É este o meu pedido, também meu agradecimento ao Senhor, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. E que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de nosso amado e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, digam amém. Deus abençoe a igreja.